Bom dia a todos, bem-vindos a esta aula introdutória de Pilates. Todos já fizeram algumas vezes, já vos conheço, mas ainda estamos num nível básico e por isso vamos treinar e trabalhar aqui alguns pontos-chave, desde a nossa coluna neutra, o que é estar em coluna neutra, a ativação do centro através do nosso abdominal transverso ou suado pélvico, o nosso alinhamento e também a parte do nosso derreter em V das nossas omoplatas. Toda essa colocação, todo esse alinhamento necessário para os movimentos. Nós vamos executar movimentos que consideramos que são modificados, não são os movimentos originais de Pilates, mas que são necessários e que são importantes como pré-requisitos e como progressões para movimentos, então, mais desafiantes. Neste processo de aprendizagem vamos tentar modificá-los sempre que necessário. Pergunto se existe alguma patologia, apesar de vos conhecer, estamos todos bem, a tensão arterial está normal, está tudo pronto então para começar. Estejam atentos às várias instruções e às várias opções dentro de cada movimento. Então vamos começar aí com o nosso alinhamento. Vamos colocar os nossos pés bem à largura da anca, a anca a partir das nossas cristas ilíacas, ou o nosso osso aqui da bacia, bem alinhados, como se fossem duas linhas bem paralelas, e vamos crescer como se ligássemos a nossa cabeça em direção ao teto. Temos aí então um alinhamento, uma sensação de opostos, onde os pés estão bem enraizados no chão e a cabeça vai crescendo, alinhando toda a nossa coluna. E nesta posição bem suave, vamos começar por mobilizar aí o nosso pescoço. Calmamente vamos expirar, rodar a cabeça para um lado, inspira, volta ao centro, vamos trocando e vão sentindo, ganhando consciência de como é que estão as vossas tensões hoje, como está o vosso corpo, se conseguem manter já os vossos pés em equilíbrio, todo o alinhamento que conseguimos. A respiração sempre suave, dinâmica, com fluidez. Calmamente, seguida desta rotação, voltamos ao centro e vamos apenas inclinar a cabeça, expirando, mais uma vez, inspira. E sempre que a cabeça vai ao centro, sintam que ela volta a ter a conexão lá em cima, bem no teto, sem perder esse alongamento e esse alinhamento que fizemos desde o início. Mais uma vez e voltando. Iniciando a flexão do pescoço, vamos expirar, espreita para baixo, inspira, volta. Mantendo os braços bem suaves. A sensação de enrolar apenas a cabeça e apenas a parte inicial da coluna, inspirando. Sem bloquear as articulações, podem relaxar levemente os joelhos, mantendo o peso bem distribuído por ambos os pés. Inspira na subida e mais uma vez expira ao descer. Mobilizado toda esta região, então vamos calmamente inspirar, subir os nossos ombros, expira, derrete. E aqui temos um tal V que vai derretendo nas nossas omoplatas. À medida que vamos inspirando, sintam que os ombros sobem às orelhas e ao expirar derretem calmamente. Então ativamos já toda a nossa região torácica. Recolocados os ombros, vamos iniciar aí os nossos soldados, inspirando, expira. Trocando bem os braços, movimento fluido, inspirando, garantindo que toda a nossa caixa forte, o nosso centro, está bem colocado. Os ombros já estão no lugar, apenas flutuamos os braços e a cabeça sempre a olhar bem para a frente. Vão sentindo como é que está o vosso corpo, o tal alinhamento que conseguimos desde o início. Os pés, os joelhos levemente relaxados e a cabeça que cresce lá em cima. Depois desta mobilidade, vamos aí aos moinhos, flutuando os braços lateralmente, inspirando, expirando. Sintam que não há grandes paragens, o tronco sempre bem direito, os braços sempre flutuantes e as mãos vão virando sempre para o centro do corpo. Respirar fundo. Calmamente, além desta mobilidade, vamos entrar na flexão lateral do tronco. Expira, inclinando. Inspira ao voltar ao centro, como se estivéssemos a construir uma coluna de Legos, expirando. Mantemos sempre a nossa cintura pélvica bem paralela, tal como os pés, joelhos e anca. O inspirar vai ao centro, expirando. Cabeça mantém e acompanha todo o movimento, sempre com um ligeiro encaixe dos ombros. Tudo o que conseguimos
e vamos juntando desde o início da aula. Após esta mobilidade, deixamos os braços bem ao lado do corpo, relaxamos um pouco mais as nossas pernas e vamos encaixar as nossas mãos bem nos nossos ossos da bacia. E aqui vamos encontrar o que nós chamamos de coluna neutra, que vai ser necessário para os exercícios específicos da aula. Então a sensação de uma leve mobilidade atrás, como se tivéssemos um balde de água que entorna a água atrás e que vai entornar a água à frente. Então garantam que mantemos o alinhamento, inspira numa fase, expira na outra, sintam onde é que há mais restrição de movimento, onde é que há mais facilidade, até encontrar um ponto médio e até termos esse balde de água bem em equilíbrio. A água já não vai nem à frente nem para trás. É aqui que vamos manter essa coluna neutra, onde os nossos ossos da bacia apontam bem para a frente. Conseguido isto, vamos manter então um triângulo entre a nossa zona púbica e os nossos ossos da bacia, bem transversal ao chão. E é aqui que vamos ativar o nosso transverso. Sintam que ao inspirar, mantemos esse triângulo como se o umbigo fosse completamente para dentro e ao expirar mantemos esse cinto bem apertado. Então sintam que nós estamos numa posição mais relaxada em termos abdominais. Ao inspirar apertamos no último furo do cinto e agora já não queremos manter essa pressão tão grande, então vamos para o penúltimo furo, mas já não relaxamos por completo. Então encontramos aí uma posição intermédia, também ao nível da contração do nosso transverso, que nós chamamos muitas vezes, imaginem uns 30%. Inspiramos, ao expirar mantém e sustenta essa contração, mas já não é necessário o umbigo completamente colado nas costas. Então é essa força bem tenue, mas constante, que vamos manter ao longo dos nossos exercícios. Outra alternativa, temos a contração do nosso assoalho pélvico. Vamos calmamente mobilizar as nossas pernas, inspirando, expira lá em cima. Sintam que a nossa cintura pélvica mantém-se sempre neutra, inspirando, o alinhamento mantém-se. E aqui vamos falar de um elevador. Os músculos mais internos, que chamamos no nosso assoalho pélvico, utilizados quando estamos aflitos para ir à casa de banho, quando nós espirramos ou quando tossimos, sintam que então há um elevador. Nós inspiramos, contraímos bem por baixo e ao expirar aumentamos essa contração. A sensação de que esse elevador sobe calmamente e já conseguimos manter esse nível de contração tanto ao inspirar, ao descer e mantemos e sustentamos ao expirar e subir. Então nós temos essas duas opções. Vamos escolher uma delas e vamos ao nosso equilíbrio, espalhando bem os nossos pés, retirando os dedos do chão e volta a colocar. Mobilizando todas as nossas articulações, tornozelo e dedos, sintam como se estivéssemos a tocar piano. O afastamento e volta a colocar novamente. Aqui, depois de todo o pé bem espalhado, vamos transferir o nosso peso para a ponta dos dedos e subimos, expirando. Tudo está conectado. Já temos o nosso centro ativo. Calmamente expiramos e subimos. Inspira, volta. Seja através do transverso ou assoalho pélvico, temos o nosso centro ou a nossa tal caixa forte completamente conectada para o equilíbrio e para coordenar todo este movimento de alongamento e alinhamento. Ao colocarmos os nossos pés, vamos manter agora as nossas mãos bem no centro da nossa caixa torácica. Relaxem um bocadinho mais, os joelhos se for necessário, sem elevar os ombros. Vamos sentir que há uma respiração torácica lateral. Ao inspirarmos, calmamente há uma sensação de afastamento dos nossos dedos médios e ao expirar eles voltam-se a encontrar. Sem forçar a respiração, sem respirações muito rápidas. Sensação de estarmos a encher levemente uns balões, lateralmente, expira, volta a juntar. Se quiserem até podem chegar mesmo a cruzar levemente os dedos e sintam que há esse afastamento ligeiro, expirando. Então temos tudo conectado. Falámos do nosso derreter das omoplatas, o alinhamento sempre presente, a cintura pélvica mantém-se numa posição neutra. Temos o nosso transverso ou assoalho pélvico ativo, de uma força a 30%, não em forças extremas e máximas, e temos a nossa respiração consciente, não sendo uma respiração natural, que permite e promove alinhamento e alongamento das nossas vértebras. E também essa respiração que vamos usar ao longo da aula. Relaxados os braços, vamos então prontos para aí os nossos primeiros movimentos específicos. Virem-se de frente para o vosso colchão e para o centro da sala.
Vamos iniciar o primeiro movimento, sempre, como disse no início, modificados e alterando sempre que necessário. Começando com as opções mais básicas, voltamos ao nosso alinhamento, exagerando um pouco a flexão dos nossos joelhos e imaginar uma parede que está bem atrás de vós. Daqui, desta posição, vamos entrar no roll down e passar diretamente ao push-up, onde vamos trabalhar a mobilidade de toda a coluna. Vamos expirando, vamos descendo, passa para uma posição de caixa, onde vamos iniciar o push-up, fazendo toda a ativação da coluna, a colocação dos ombros e vamos inspirar ao descer, expira, volta a estender os braços, fase de força, voltamos a recolher os braços em direção às pernas, coloca calcanhares, lembrem-se da vossa parede que está bem atrás de vós, onde nós não tocamos, e iniciamos a mobilidade vértebra por vértebra, sempre com uma leve flexão dos joelhos. Inspirando novamente, iniciando uma nova repetição. Sensação de que vamos soltando o ar, mantendo o controle pélvico, lembrem-se, seja através de transverso ou soalho pélvico, tudo está conectado. A coluna mantém-se neutra, vamos inspirar na descida, expira, volta a flutuar e a subir. Preparem os vossos pés, as mãos voltam-se a aproximar, voltando a ter os pés bem espalhados, em equilíbrio, entrando na báscula da bacia, vértebra por vértebra e subindo. Temos também umas opções mais avançadas, se quiserem sentir um pouco mais o vosso alongamento posterior, a sensação de iniciar a descida com a extensão completa das pernas, desde que não toquem na tal parede lá atrás. Passando à fase de força, poderemos também avançar um pouco mais os braços para longe e para a frente, ativando e mantendo a coluna sempre neutra. Espalhando bem as omoplatas, lembrem-se desse derreter dos ombros, os braços, os cotovelos podem ir um pouco para fora, recolhemos as mãos aos nossos pés e ao subir, promovendo o alongamento de toda a cadeia posterior, vamos sentir o desenrolar da bacia com uma maior extensão. Vão adaptando o movimento consoante a vossa capacidade, seja de alongamento e de controlar todos os pontos-chave que falámos no aquecimento. O centro está ativo, a respiração mantém-se consciente, bem numa zona torácica e lateral, o alinhamento constante, principalmente nesta fase de força, o avançar dos braços, desafiando a coluna neutra e o derreter das omoplatas, cabeça mais para cima, um pouco mais, isso, alinhando sempre toda a coluna. Os braços podem até avançar um pouco mais, Filipe, a sensação de extensão do pescoço. Cabeça completamente para baixo, relaxada, deixando o peso bem em equilíbrio até à ponta dos dedos. E passamos e ficamos na posição de caixa. A sensação sempre de alongamento, mesmo nesta fase de transição. O inspirar, expira. Nesta posição de caixa vamos passar para o exercício seguinte. Deitados de barriga para baixo, alinhados, desde os pés, joelho e anca. Mantenham, lembram-se do balde de água que falámos no início da aula, mantenham os vossos ossos da bacia a apontar bem para baixo, os braços ao lado do corpo fletidos a 90 graus e o alinhamento da cabeça em relação ao corpo. O V nas omoplatas está presente e temos o sun dive, trabalho de extensão da coluna. As pernas completamente paralelas, vamos inspirar lá em baixo e ao expirar flutuamos levemente o tronco. Sintam que existe a manutenção da posição neutra ao longo de todo o movimento, tal como a força do centro sempre ativa. O expirar flutua, os braços sempre suaves, inspira, volta a descer. Os braços estão suaves, a sensação de extensão, melhor assim, inspira na descida. Os cotovelos sempre alinhados com os ombros. A sensação de que os braços já não serão necessários, ativando sempre o centro, expirando, o inspirar. As mãos podem rodar levemente para baixo e ao flutuar as mãos viram levemente para o centro do corpo. Sempre que for necessário, voltem aos patamares mais básicos, sentindo que temos o controlo, ou voltamos a ter o controlo no centro. A respiração sempre fluida. Algo se perdeu, voltamos. Ou tentamos este desafio um pouco maior, sentindo uma maior extensão, uma maior ativação de todos os eretores da coluna. Lembra, as pernas estão sempre paralelas. À medida que terminamos,
Vamos pousar a testa sobre as nossas mãos, bem à frente. As pernas mantêm-se, quem estava com os calcanhares para fora, mantém-se paralelos. Alinhamos e sintam quase um relaxamento. Mesmo nesta posição é possível na nossa zona lombar. Lembrem-se do tal balde de água. Inspirando, expira ao alongar. Prepara a posição e agora vamos trabalhar outro movimento. Extensão da nossa perna e ativação da nossa parte posterior, o single leg kick. Podemos pousar testa sobre as mãos, relaxando sempre os ombros, mantemos as omoplatas em V, testa pousada nas mãos. Vamos alongar uma perna, expirando, inspira, ela flete com uma sensação de suspensão, volta a alongar e volta a pousar. Trocamos de lado, mantendo toda a consciência ao nível do centro, o nosso transverso está sempre ativo e a respiração sempre torácica lateral. A nossa zona lombar mantém-se em alongamento, tal como fizemos no movimento anterior, no Swan Dive. Sintam que o grande desafio é manter as nossas cristas ilíacas sempre a apontar para baixo, o pescoço e ombros completamente relaxados e a ativação da nossa coxa, sensação de extensão primeiro. Então, alonga a perna primeiro e o alongamento é da anca. Fletimos, ajudados com a flexão aqui do pé. Alonga a perna para longe, ainda suspensa, e só depois pousa. Será que aumentarmos a fluidez do movimento, fazendo apenas um ciclo respiratório, mantemos o mesmo controlo? Sintam então que ao expirar estendemos e fletimos a perna. Ao inspirar estendemos e pousamos a perna. Além de tudo isso, ao conseguirmos manter essa fluidez, temos que manter sempre o controle do centro. Aproveitem, pensem bem na respiração, sempre lateral, a colocação dos ombros, o derreter bem aqui da zona torácica. Um bocadinho mais neutro aqui. Isso. Não contrariar, mas é mais difícil manter a suspensão da perna, não é? Ativando sempre o calcanhar e passamos então ao exercício seguinte. E desta posição, deitados, vamos passar para uma posição lateral, onde vamos fazer o nosso side kick. Então vamos virar de lado, alinhar todo o nosso corpo com a parte da frente do colchão, pode ser uma referência. Vamos dobrar a toalha e colocar entre o ombro e a nossa cabeça. Sintam o braço que está levemente à frente e a outra mão vai ajudar a estabilizar toda esta posição. Lembram-se do alinhamento que fizemos na posição de pé? Tudo se mantém mesmo nesta posição lateral. Então a mão ajuda levemente, mas encaixados na mesma, o tal V nas nossas omoplatas. Os nossos pés, se olharmos para baixo, conseguimos vê-los numa posição neutra. Mantemos a nossa cintura pélvica sempre alinhada, como se passasse um riacho de água gelada bem aí, debaixo da vossa cintura. E é aqui que vamos inspirar e ao expirar vamos flutuar a perna levemente. A mão ajuda, mantemos todo o alinhamento da nossa coluna e sintam, mais uma vez, direções opostas entre os vossos pés e a cabeça. O nosso V das omoplatas mantém-se, a nossa respiração mantém-se sempre suave e bem lateral, como se preenchêssemos as nossas regiões laterais do tórax. E mantemos, apesar de estarmos a trabalhar este exercício de força da nossa parte oblíqua, mantemos a nossa força transversa ou assoalho pélvico sempre presente. Tal força ligeira, o cinto que está levemente apertado. Vamos expirar, flutua, inspira, volta a descer. A mão cada vez mais leve, mas sempre ainda no chão. Vamos um bocadinho mais à frente. Aqui vou destabilizar isto, mas é para conseguires manter uma posição mais neutra na coluna. Então, após esta primeira opção, de forma a garantir e desafiar ainda mais o equilíbrio nesta posição, mantendo o riacho de água gelada, a perna mantém-se suspensa, paralela, e vai levemente à frente, expirando, e ao voltar atrás, inspira. Alonga a perna, expira, flutua, estendida, estendida. Inspira, volta e desafia um pouco mais para trás. A mão sempre presente. Continuem. Se for necessário, voltem à primeira opção. Isso. Um bocadinho mais. Inspira, leva a perna à frente, como se fosse um pequeno pontapé e uma bola de sabão. Inspira, volta lá atrás.
o derreter bem das omoplatas e à medida que forem terminando, vão fletindo as pernas e vamos virar para a posição sentados. Então, vocês estão deitados, fletimos, com a ajuda dos braços sentamos e vamos sentar bem no centro do colchão. Então agora aqui que chegamos a esta posição, vamos relaxar as nossas pernas. Não interessa se está bastante juntos, os pés mais afastados, o que interessa é sentir este alongamento em toda a coluna. Principalmente sexo masculino, que tem aí talvez mais encurtamentos na zona dos flexores da coxa ou até mesmo na própria coluna. Se esta posição for desconfortável, dobrem colchões ou coloquem mais do que um colchão. Podem dobrar o colchão para sentir o alongamento completo. Então, calmamente, vamos relaxar os ombros, o derreter das nossas omoplatas em V, ou até mesmo colocando a toalha, também pode ser uma boa opção. Vamos alongar, um excelente exercício para ativarmos o nosso assoalho pélvico. Lembrem-se da sensação do elevador, tanto ao inspirar como ao expirar. Estamos aqui a lutar contra a gravidade, o nosso fio está sempre a puxar lá em cima. E vamos abrir bem as nossas mãos, os dedos vão se tocar uns nos outros e na zona do externo vamos colocar os polegares e o indicador vai tocar no queixo, não empurrando para cima, levemente, para encaixar a cabeça relativamente a toda a cintura escapular. Então vamos manter aqui uma inspiração e vamos iniciar a nossa mobilidade torácica neste spine twist. Vamos expirar, rodamos levemente para um lado, inspira, volta ao centro, garantindo que as nossas pernas estão completamente relaxadas, fixas, a nossa cintura pélvica está bem, neutra, tudo o que nós conseguimos desde o aquecimento, e vamos calmamente, de forma fluida, expirando. Ao rodar, inspira, volta ao centro. Lembrem-se, apesar de estarmos atentos a querer subir, os ombros vão relaxando, o derreter das omoplatas mantém-se, podendo baixar um pouco mais os cotovelos, isso. Há uma sensação de alongamento, mas os ombros derretem, relaxam. E a sensação de subir um bocadinho, no meu caso, isso. Se houver desconforto, mesmo que seja a meio do exercício, podemos chegar mesmo a dobrar o colchão. Se ainda for possível a extensão das nossas pernas levemente afastadas, mantendo as nossas cristas ilíacas sempre na mesma posição, pode ser um desafio seguinte. Quer experimentar? Cabeça mais para cima. Isso, diz. A extensão das pernas levemente afastadas, desafiando toda a nossa amplitude da cadeia posterior, mantendo toda a estabilidade, mantendo a mesma mobilidade torácica. Se esta opção com as pernas houver algum desconforto, voltamos às opções mais básicas novamente. Inspirando, soltando bem os ombros e voltamos ao centro, calmamente. Então vamos regressar, voltamos a esticar o nosso corpo, virados para o lado oposto, alongando, desdobramos aí o colchão. Agora com os pés virados para o centro da sala, voltamos ao nosso sidekick. Alinhamos toda a coluna, verifiquem se os pés estão alinhados com o resto da coluna, podem-se alinhar no colchão, a mão ajuda-vos a estabilizar todo o tronco, toda a cintura escapular e voltamos a ter a nossa cintura pélvica também numa posição neutra. Então aqui vamos inspirar e prontos para flutuar uma perna, expirando. Ganhando consciência sempre de que temos a ativação do centro, a respiração mantém-se bem torácica e lateral, a mão suavemente segura o chão, mas não façam força. E vamos então a expirar ao subir e inspira ao descer. Isso. Além da perna ir para cima, ela antes disso quer ir para longe. Então a sensação que nós temos a mesma altura de um lado e do outro. Muitas vezes começamos a ficar mais perto do chão e temos a opção seguinte de querer levar a perna levemente à frente, expirando, e ao recuar inspira, garantindo que isso não vai fazer com que haja alterações no nosso centro. Então um pequeno pontapé à frente, mantendo as nossas costelas sempre bem para baixo, ativando sempre o centro, que nos vai ajudar a estabilizar toda a posição. O expirar alonga, inspira, volta a perna levemente para trás. E tenham consciência das compensações que vamos fazendo. As costelas mais para baixo, aqui. Isso, mais, ombro com ombro. Ok, mas sem esta lordose, estamos muito para a frente.
Queremos amplitude, fluidez. Alonga bem a perna para longe, não deixe que a bacia, imagina aqui uma parede. Isso, alonga a perna para longe, estica, ela não precisa subir mais do que isto. Vai levemente à frente e inspira novamente atrás. Mas sentir que há aqui um riacho de água gelada, tudo está contraído e a respiração bem suave. Lembrem-se que o braço não está chateado com o chão, ele está bem leve, os ombros bem suaves. Isso, perfeito. E além de subir, a perna quer ir para longe. Imaginar o riacho de água gelada aqui. Sentimos logo a ativação diferente. Então vamos alongar esta zona aqui. O alongamento vem do flexor da coxa. Tá? Ativando em alongamento a zona lateral. Então, à medida que vamos terminando, vamos virar barriga para cima. Podem fletir levemente as pernas, retiram a toalha e viramos de barriga para cima. Vamos alinhar pé, joelho e anca no mesmo alinhamento e com os ombros, os braços ao lado do corpo e calmamente vamos encontrar mais uma vez a nossa posição neutra. Também na cervical, onde o nosso olhar está bem para cima, mas também na zona lombar, onde encostamos calmamente, desencostamos até que encontramos uma posição intermédia. Então, tal como nós fizemos no aquecimento, o balde de água que entornava a água atrás, entornava a água à frente e encontramos uma posição neutra e intermédia. É aqui que passa um pequeno riacho debaixo da nossa zona lombar e é aqui que vamos preparar os exercícios seguintes, nesta posição. Então, iniciamos com uma opção também modificada do Double Leg Stretch, onde nós flutuamos os nossos dois braços bem alinhados, mãos à largura dos ombros, e vamos em simultâneo alongar uma das pernas deslizando pelo chão. Se houver alguém que tenha algum antiderrapante ou se não tiver meias, pode colocar a própria toalha debaixo do calcanhar. Então nós inspiramos primeiro e ao expirar desenhamos um grande círculo e deslizamos a perna em simultâneo. Inspira, vai ao centro, expira, vai afastando os nossos membros, braço e perna, garantindo que nada se altera na cintura pélvica. É aqui que vamos ativando o transverso, conectando toda a cintura escapular, derretendo as nossas costelas em direção ao centro. Imaginem-se com um copo de água em cima do umbigo, onde nada se altera. Sempre a mesma perna. Vamos tentar, flutuando, podem fazer 5 vezes para cada lado, olhar bem para cima, soltando bem os ombros, expira, vai afastando, isso, inspira, volta. E mantemos sempre aqui o mesmo alinhamento, isso. Então mesmo quando os braços vão subindo calmamente acima da cabeça, a outra perna mantém-se fixa, relaxada, isso. Deixa eu tirar aqui a toalha, inspira, volta e expira, vai flutuando, isso, expirando. Isso, sente mesmo esse relaxamento, ao mesmo tempo, uma conexão entre as nossas últimas costelas e os ossos da bacia. Lembrem-se de trocar de perna, o olhar um pouquinho, a coluna neutra mantém-se também na cervical. Olha um pouco mais para cima, isso. Mais desafiante e por isso vamos trocar a respiração para o nosso transverso, que vai ativar um pouco mais, e para a estabilidade pélvica. Nós vamos manter os nossos braços bem em direção ao teto e vamos inspirar, onde ambas as pernas vão longe, sem ir ao máximo no início, e volta expirando. Lembram-se do tal cinto que começava a apertar ao inspirar, colocando o umbigo bem para dentro, e é ao expirar que mantemos e sustentamos essa contração, sem nada se alterar. Então estamos bem apoiados no nosso sacro, onde respeitamos o tal pequeno riacho atrás da zona lombar, sem aumentar ou sem diminuir. Maior ativação do centro, garantam, se é possível, alongar as duas pernas em simultâneo. Sempre que haja tensão na zona lombar, regressamos ao anterior. Podem juntar um bocadinho mais as mãos e por isso é que trocamos a respiração. Inspira, controlamos a descida e ao expirar que vamos exigir maior estabilidade pélvica. Fazendo este maior desafio, garantindo que conseguimos coordenar os dois movimentos. Isso, ao mesmo tempo. Inspira, mas atenção que há aqui ratoeiras. Ok, sentimos a diferença? E volta a expirar.
Sempre que necessário, voltem ao mesmo movimento só com uma das pernas. Volta a recolocar bem a zona lombar até encontrar a cintura pélvica neutra e os calcanhares vão bem para debaixo dos joelhos. Completamente o corpo todo alinhado. Passamos ao movimento seguinte, ao shoulder bridge, onde vamos mobilizar toda a nossa coluna. Então começamos por inspirar nesta posição estável e ao imprimir calmamente a zona lombar, retira o glúteo do chão, expirando, vamos formando uma rampa e aí volta a inspirar. Volta a descer, promovendo todo o alongamento, toda a coluna, deixando cair vértebra por vértebra até voltar à posição neutra. Então temos 2 ciclos respiratórios. Os braços ajudam a estabilizar toda a cintura escapular, os pés sempre bem firmes no chão. Formamos uma rampa entre o joelho, anca, ombros, tudo bem alinhado. Ao inspirar, sentimos a ativação do centro. Outro movimento excelente para trabalhar assoalho pélvico. Sintam essa consciência do tal elevador que vai subindo e volta a pousar. Então garantam que à medida que vamos retirando vértebra por vértebra, os pés mantêm-se alinhados, joelhos no mesmo alinhamento, promovemos a consciência da nossa respiração e toda a mobilidade. Ganhem consciência se há mais dificuldade no controle da cintura escapular ou na própria descida da zona lombar. Os pés bem fixos, expirando. Quando inspiramos, sintam a respiração a vir bem lá para trás. E agora inspira, e agora é que voltas a descer vértebra por vértebra. Começa a descer lá em cima. Desce, desce, desce. Isso tudo. Sente a diferença? E a zona sacral é a última a cair. Imaginar como se tivéssemos 2 linhas bem para longe. Inspira, essa inspiração tão pequenina. Uma inspiração longa, fluida, e só depois é que expiramos e descemos. Se tivermos todo o centro controlado, o alinhamento das pernas e a respiração coordenada com o movimento, então podemos ter um desafio seguinte. Além de toda esta mobilidade, acrescentamos estabilidade pélvica, toda a correspondência escapular, ao flutuar os braços cada vez mais para cima e para longe. Executamos a descida, vértebra por vértebra, e só depois ao voltar lá em baixo é que voltamos a ter os braços em direção ao chão. Então tudo continua igual, os mesmos ciclos respiratórios, o mesmo movimento. Expira, volta a subir. Ao inspirar, os braços querem subir cada vez mais, mas em simultâneo, lembrem-se do derreter das omoplatas. Toda a consciência das vértebras em direção à cintura pélvica, promovendo sempre o alongamento do nosso pescoço, onde os ombros se mantêm distantes das orelhas. Mais uma vez, deixamos de ter controle no centro ou de ter o controle na respiração, pernas sempre paralelas e alinhadas. Atenção, os joelhos tendem a afastar-se um do outro, aliás, e voltamos a baixar os braços e podem espreguiçar um pouco. Então estabilizamos, encontramos novamente a nossa coluna neutra, descomprimindo levemente a zona lombar, apoiando levemente e volta a afastar. E preparamos o nosso corpo, afastando novamente as pernas um pouco mais do corpo. Já não necessitam ter os calcanhares bem por baixo dos joelhos, os braços bem ao lado do corpo. Vamos apenas flutuar uma perna a 90 graus, onde o joelho fica bem acima da nossa anca, o pé completamente paralelo ao joelho. E é aqui que vamos fazer 5 ciclos respiratórios. Mantemos o alinhamento, sensação de alongamento da coluna, o respirar bem para o lado e bem como se estivéssemos a preencher a nossa região posterior, podendo até colocar as mãos tal como fizemos no aquecimento, sentindo esse pequeno afastar dos dedos na inspiração e voltar a juntar e um pequeno derreter das nossas costelas ao expirar. Sempre conscientes de que queremos ativar o nosso centro. Lembrem-se da nossa explicação do inspirar, apertar levemente um cinto e ao expirar manter o cinto bem apertado, não precisas de isso, mas sem ser os 100%. Estamos a fazer uma ativação ligeira, como se fossem 30% da vossa capacidade máxima.
Conscientes dessa respiração, joelho bem em cima, podem trocar de perna ao fim desses 5 ciclos respiratórios ou chegar mesmo a progredir para a posição mais desafiante, onde vamos exigir maior força do centro, mas sempre com uma respiração suave. Então nós, depois de termos uma perna bem flutuante, encosta levemente a zona lombar, flutua a segunda perna e volta a encontrar a posição neutra. Pousados bem na zona sacral, é aqui que vamos continuar os ciclos respiratórios, mantendo a mesma consciência da respiração, a mesma suavidade nos braços, na cabeça, e sempre que necessário volta a colocar uma das pernas e voltamos ao básico. Se já estivermos bem conscientes da nossa respiração torácica lateral, onde neste 100 apenas produzimos força no centro e fazemos um trabalho respiratório, as mãos podem ir novamente ao lado do corpo. O joelho sempre bem em cima da anca. À medida que terminarem, juntem levemente os joelhos ao peito, agarrados bem atrás do joelho, sensação de soltar bem os ombros, respirar fundo. E é daqui que vamos pousar uma perna de cada vez. Calmamente passamos à posição sentados, viramos de lado com a ajuda dos braços para não fazer demasiada tensão e força na coluna, viramos para o centro da sala. E estamos então com as nossas pernas bem paralelas, ligeiramente fletidas e com o nosso tronco bem longo. Quem no Spine Twist, nesta posição, sentiu necessidade de dobrar o colchão, pode fazê-lo na mesma, de maneira que a coluna esteja o mais longa possível. As pernas podem estar mais distantes, mais juntas. O que interessa é sentir este alongamento. As mãos vão ser colocadas bem atrás do joelho, a sensação de recolocação dos ombros, o tal V a derreter nas nossas omoplatas, e partimos para o roll-up, onde vamos mobilizar toda a nossa cintura pélvica, mas exigir também, mais uma vez, força do centro. Então nós inspiramos, começamos por desenhar o báscula da bacia, e ao subir, espreitando levemente para baixo, volta a entrar na posição neutra, tal como fizemos no shoulder bridge, na posição deitados. Então a sensação de inspirar, os braços vão alongando, sem tirar essa alavanca de trás do joelho, e volta a subir, até voltar a promover o alongamento. Sintam que estão encostados a uma parede, desde a zona sacral e o tal alinhamento lá em cima. Então garantindo que as costas não vão em bloco e conseguimos levar vértebra por vértebra. A tendência é enrolar como se fosse uma letra C, mas sintam que vão promovendo um alongamento faseado. O que começa é o cóccix, a cabeça continua a olhar sempre em frente, enrola a cintura pélvica e daqui é que vai enrolar. Agora é que espreita levemente para baixo e a cintura pélvica é a última a chegar. Sentes a diferença? Sintam que as mãos já estavam aí chateadíssimas atrás dos joelhos, querem estar mais leves, até à sensação de extensão máxima. Então nós daqui, inspira, vai descendo, como se as mãos fossem se distanciando, mas desce olhando para cima, olhando para cima. O inspirar, e agora então enrola levemente para baixo. Garantindo que conseguimos fazer este movimento gradual, mobilizando a zona lombar e se ativando o transverso. Sensação do scoop. Temos aí o umbigo contra as costas, mobilizamos. E sempre que possível, e quase como um teste para a nossa força do centro, podemos também ainda, mantendo a mesma posição, o mesmo alinhamento, inspirando ao descer a zona pélvica, expira, flutua o braço ao lado, inspira, volta, encaixa, a sensação da cabeça estar sempre bem ligada ao teto, expira, volta com uma pequena ajuda dos braços, e estamos prontos para a próxima repetição. Inspirando ao descer novamente. O expirar flutua um braço. As respirações sempre fluidas. A sensação da nossa respiração sempre torácica lateral, ativando o centro e volta lá em cima. Sintam, conseguimos ir de forma faseada. Vamos inspirar, vamos descendo. Expira, flutua. Mantendo a báscula da bacia, mas promovendo o alongamento de toda a coluna, cabeça sempre ligada ao teto. A expira vai subindo, tal como fizemos no início.
E estamos prontos para uma próxima repetição. Inspirando, as mãos cada vez mais suaves atrás do joelho, permitindo cada vez mais desafio para a força interna do centro. Expira, flutua, inspira, volta e volta novamente à posição inicial. Terminando este roll-up, vamos virar novamente para a posição de caixa, como fizemos no início da aula. Viramos, mãos bem por baixo dos ombros e preparamos a nossa posição para a posição de pé. Tal como iniciámos, vamos fazer o roll down, colocando bem os pés, se necessário deixem as pernas fletidas, voltamos à báscula da bacia como acabámos de fazer no roll-up e ao chegar à posição de pé, inspira bem lá em cima, expirando e vamos ao swing, fletindo, soltando os braços, volta novamente com os braços lá em cima, estendemos bem o corpo, relaxem os ombros e expirando. À medida que vamos chegando lá em cima, os braços vão abrir levemente, bem para baixo e para cima. E estamos prontos para terminar a aula.